Olá, sejam bem-vindos ao Panorâmica. O nosso convidado de hoje é de se lhe tirar o chapéu, ou melhor, a boina. É licenciado em Direito, argumentista, escritor, apresentador e também humorista. Temos connosco Luís Filipe Borges. Olá, Luís. Bem-vindo ao Panorâmica. Filipe, é um prazer. Luís, não se brinca com coisas sérias? Brinca-se sobretudo com coisas sérias, porque o papel da comédia é esse, é chamar a atenção para o ridículo que caracteriza o mundo em que nós vivemos. Não nos devemos levar demasiado a sério, e então brincar com as coisas sérias é fundamental. Só que vivemos uma era em que o politicamente correto graça, dissemina, domina, assistimos à disseminação do vírus das virgens ofendidas e então às vezes fica um bocadinho difícil, porque há pessoas que veem piadas como se fossem decretos, e não são, as piadas não te obrigam a fazer nada, são só uma maneira de te divertir e, se possível, fazer pensar ao mesmo tempo. O riso descontrolado é então civilizado? O riso descontrolado é das coisas mais civilizadas que há. Aliás, eu tenho medo é das pessoas que não riem descontroladamente. Há um filme realizado escrito pelo Paul Auster, pelo menos, onde o Lou Reed, já falecido, grande músico, faz uma participação especial. E esse filme passa-se quase todo em Brooklyn, que hoje é o paraíso hipster, mas naquela altura era um bairro relativamente perigoso de Nova Iorque. E o Lou Reed aparece numa cena, assim, num bar shady, com umas personagens com aquele ar de pessoas com quem não nos queremos cruzar à noite. E o narrador pergunta ao Lou Reed de que é que ele tem medo, se ele tem medo de Brooklyn. E ele diz, não tenho medo nenhum de Brooklyn, eu tenho medo é de, sei lá, de sítios modernos e com as pessoas muito asseadas e bem comportadas, tipo Suécia. E eu acho que é uma analogia que eu gostava de fazer. Eu acho que o ser humano tem que ter rugas ou cicatrizes visíveis e a comédia chama a atenção para essas falhas. Nós não devemos caminhar pela vida a tentar enganar-nos a nós e aos outros, tentando mostrar que somos perfeitos. Não. Rir descontroladamente é das coisas mais sadias que há. A licenciatura em Direito é uma dessas cicatrizes? É, sim. Não me arrependo, mas porque, pronto, deu-me uma ideia porreira relativamente vasta de como é que funciona a nossa sociedade, mas sim, se voltasse atrás, provavelmente teria feito outra coisa, porque foram 5 anos da minha vida investidos em algo que não me fazia minimamente feliz. Eu até hoje não sei dar um nó numa gravata, que eu acho que é psicossomático, o meu cérebro recusa-se a aprender. Mas, por outro lado, essa cicatriz também fica como símbolo de uma data de coisas fixes que eu fiz associadas ao direito, que não tiveram a ver com o curso em si, mas eram atividades paralelas, como o grupo teatro, sim, exato, ou uma revista que fundei com 2 grandes amigos meus, que eram meus colegas e eram tão infelizes como eu pelo direito. Portanto, sim, essas cabeçadas fazem parte. O CENIC da Faculdade de Direito é o primeiro grupo universitário de Lisboa. É um dos mais antigos da Europa. E foi aí que descobriu que queria mesmo ser ator? Eu sonhava ser ator quando era puto e eu fui para Direito porque achava que era parecido, que eu gostava das séries americanas e então eu via os atores, pronto, bem vestidos e tal, a fazerem aquelas alegações finais épicas, aqueles textos muito bonitos, perante os jurados, não é? E então, na minha cabeça, aquilo era um monólogo perante uma plateia. Os jurados eram a plateia, o ator tinha um texto ensaiado, o advogado. Não é assim que as coisas acontecem em Portugal. Mas o cénico deu-me, pelo menos, uma coisa fantástica, que foi uma noção de palco e permitiu-me perder uma timidez enorme que eu tinha. Aliás, eu fui inscrito no grupo por colegas, não fui eu que me inscrevi. Inscreveram-me no último dia para um workshop de seleção de atores e eu lá fui com esse empurrãozinho e então aprendi a ser extrovertido sem deixar de ser tímido. Parece uma contradição, mas acho que não. E fez-me muitíssimo bem, porque depois, mais tarde, quando voltei a fazer palco, já não tinha medo. E tendo o sonho de ser ator, como é que vai para a escrita e para o guião? Eu sempre escrevi. Comecei a escrever com 17 anos para o único semanário açoriano. Ganhava 2,500, depois fui aumentado para 3,500. E isso dava para comprar todas as semanas um livro ou um CD e fiz uma bela coleção.
E na faculdade era aquilo que me preenchia mais, era escrever, continuava a escrever para esse semanário, comecei a escrever umas coisinhas para teatro, mais tarde, mal acabei o curso, comecei a trabalhar numa pequena produtora de televisão onde basicamente eu era responsável por conteúdos e criatividade e então a escrita mandou lá sempre, nunca desapareceu, mesmo com os meus trabalhos em entretenimento e em coisas mais viradas para a comédia, nunca deixei de escrever algumas séries, por exemplo, que não têm nada a ver com humor. Mas a tua pergunta era, desculpa, distraí-me. Se tendo o sonho de ser ator, como é que viajas até à escrita? Se alguma vez tinhas pensado em... Eu tento realizar esse sonho sempre que alguém me dá a hipótese de ir 2 ou 3 dias fazer uma perninha num filme ou numa série. Eu agarro com unhas e dentes e vou realizando assim aos bochechos essa fantasia de adolescente. Okay. Por algum motivo também vou quase sempre parar a figuras de autoridade. Já fiz inspetor da PJ, já fiz oficial da GNR, já fiz um soldado, já fiz um polícia, também já fiz mafioso. Mas pronto, estou sempre ali de um lado da lei, quase sempre do lado da autoridade. O direito a vir ao de cima. Deve ser, bem visto. Bem visto. E a escrita talvez um dia me permita escrever qualquer coisa para eu próprio fazer, mas já me ajudou muito num exemplo particular que foi a coisa mais difícil que eu fiz de facto como ator, que foi um monólogo chamado Caveman, que é maravilhoso, que fez o Jorge Morato, fez o Manuel Marques e fiz eu, e então eu tinha que decorar, tivemos todos, 1h50 de texto. Sozinho, não é? E eu senti uma responsabilidade especial, porque como era e sou argumentista, senti uma pressão extra de ser fiel às palavras do autor. Aquilo não era meu, era de um senhor chamado Rob Decker, e então essa fasquia de estar do outro lado e agora ter que ser fiel às palavras de um argumentista foram um desafio. Eu costumo chamar ao Caveman a minha tropa, porque estás sozinho todas as noites. E a maneira como eu encontrei de me apropriar do texto foi... Eu andava com aqueles gravadorzinhos. Hoje o pessoal usa o dictafone, mas isto ainda é na altura em que havia aqueles gravadores que se compravam até no chinês. E a peça, o monólogo estava estruturado em 9 secções. E então eu gravei com a minha voz cada uma delas, em 9 ficheiros diferentes. E todos os dias ouvia um diferente. Para onde quer que eu fosse de carro, estava sempre a ouvir-me a mim próprio a dizer aquelas palavras. E ao fim de um mês a fazer isto, tinha o texto todo na cabeça. É formador de escrita criativa. O que é que não vem no manual de escrita criativa? Não há propriamente um manual. Há alguns livros interessantes com bons exercícios muito práticos. O que eu acho que não vem em livro nenhum do género é... Não há nenhum capítulo que estimule verdadeiramente a confiança que a esmagadora maioria das pessoas às vezes precisa. E basicamente eu tento fazer isso nas aulas. Tento não só passar técnicas e regras e dicas, mas tento sobretudo que as pessoas A, se divirtam, passem ali um bocado entretido, e B, percebam que têm muito mais valor do que aquilo que se calhar acham de si próprias. E digo com muito orgulho que em 9 anos a fazer isto, já tive muitas turmas e nunca tive uma só turma que não tivesse pelo menos uma pessoa brilhante. E essas pessoas, a maior parte das vezes, não têm noção. Não têm noção. E são pessoas que vêm das maiores áreas, das áreas mais distintas possível. Há um exemplo que eu me recordo sempre, da Marta Domingos, que é uma aluna que eu tive que tem 51 anos e é dona de um estabelecimento comercial que é a Padaria Saudade. E a sua dona Marta criou um dos melhores perfis de personagem e storyline que eu alguma vez vi, que me vou lembrar sempre, e que ainda tenho. Pronto, se vivêssemos num país maiorzinho e com um mercado com mais dinheiro e onde fosse mais acessível encontrar apoios, isso far-me-ia sonhar de realizar ajudá-la a realizar essa personagem, sim, e essa série. Passa de cronista da capital para a RTP2. O que é que sentiu quando o convidaram para um programa com o nome O Segredo da Alheira? Mixed feelings. Por um lado, fiquei muito orgulhoso porque achei que foi assim uma espécie de American Dream que me aconteceu, porque é uma coisa surreal.
Eu podia ser gago, coxo, sei lá, podia ter uma data de handicaps, mas houve uma pessoa que tinha um cargo importante na RTP2 que gostava das minhas crónicas e resolveu arriscar. Por outro lado, fiquei muito assustado porque O Segredo da Alheira era talvez o pior título da história e visualmente não é uma imagem muito agradável. Mas pronto, eu estava numa fase muito porreira da vida porque estava-me a safar muito bem a viver da escrita e então fui muito descontraído para aquela aventura, expliquei que não gostava nada do nome, gravei um piloto, a administração gostou, comprou o programa e acho que só chegámos mesmo ao nome Revolta dos Pastéis de Nata para aí 10 dias antes da estreia. Andámos em brainstorms sucessivos e o programa era sobre Portugal e então queríamos ter um símbolo português misturado com um título sugestivo e uma ideia qualquer de dinâmica. E então a palavra revolta já lá andava e um dia num almoço qualquer alguém pediu um pastel de nata e outra pessoa comentou: sabes que em Inglaterra chamam os pastéis de nata Portuguese Pie. E pronto, foi assim, juntámos as duas coisas e ficou esse. Uma transversal à Rua dos Choeiros, para onde foi viver quando veio para a capital. Há um grafite que diz tudo na vida tem um fim. Exceto a salsicha que tem dois. Saída... Na Rua Francisco Bahia, acho eu. Exatamente. A saída do 5 para a meia-noite é mesmo definitiva? É, de certeza, desta vez. Costuma-se dizer que não há duas sem três, mas não... O povo também diz que a terceira é de vez, portanto há aqui uma certa bipolaridade. Não, mas desta vez... acontece, eu fiz 40 anos há pouco tempo e então andava em sofrimento. Tive uma neura de meses antes de fazer 40 anos e pus-me a pensar na vida. Tive praticamente um ano a coordenar o 5 para a meia-noite. Gostei muito do trabalho que fiz e dos resultados que alcançámos, tenho orgulho, só que ocupava muito da minha vida. E quando chegas aos 40, que falta muito a todos vós, seus sacanas, para lá chegar, mas quando chegas pensas, é inevitável pensar que estás a meio do caminho ou que se calhar já passaste meio e então torna-se de repente urgente fazer as coisas tuas. E eu precisava de tempo para as minhas coisas e então dei por terminada a minha participação. Vai participar na primeira edição do Rir Ajuda, em que as verbas revertem para a Fundação do Gil. Pode-nos explicar um bocadinho que projeto é este? É uma noite de folia no dia 16 de janeiro, no Mel Arena, para celebrar os 18 anos da Fundação do Gil. E pronto, é daqueles convites que é absolutamente impossível dizer que não. Ainda por cima, eu gostava de dizer os nomes de todos os envolvidos, mas é uma lista enorme. Vai ser uma noite épica, seguramente. Uma data de gente ligada à comédia e ao entretenimento. E também lá está a Paula Lobo Antunes. Estou muito curioso para ver o que é que a Paula vai fazer. Sou muito admirador dela enquanto atriz, mas não faço ideia do que é que ela vai fazer neste contexto. E pronto, chamo-vos a todos, convoco toda a gente para lá ir, porque é pela melhor das causas. Então vai ser um festão. Acho que sim, acho que sim. O seu primeiro livro chama-se Mudaremos o Mundo Depois das 3 da manhã. É de poesia, 66 páginas. Acredito que seja um livro muito querido. Como é que se muda o mundo depois das 3 da manhã? Eu gostava muito desse título e ainda gosto porque tem uma mistura de romântico e de cínico. Eu, quando escrevi o livro, ainda estava na idade de mudar o mundo, mas já era uma pessoa pessimista por natureza e então o Mudaremos o Mundo Depois das 3 da manhã é um bocadinho como aquela música dos de Olinda que surge anos depois, mas o espírito é o mesmo, onde a certa altura a Ana Bacalhau canta Agora Não, que joga o Benfica. Porque não há nenhum mal em apontar para as estrelas, como diria Oscar Wilde, mas também é preciso ter noção da nossa finitude e das nossas incapacidades naturais de seres humanos. E de qualquer maneira aconteceram coisas muito engraçadas com esse livrinho. Lembro-me de uma rapariga que me abordou uma vez, tinha conseguido encontrar o livro, aquilo era de uma pequena editora e era uma tiragem de 1000 exemplares, portanto não era um livro nada fácil de achar, e ela disse que tinha comprado o livro porque não sabia rigorosamente nada, nem sobre mim, nem sobre o livro, só que o título, ela disse que foi uma coisa
que a impactou porque era algo que a mãe lhe dizia desde sempre. O meu mundo mudou a partir das 3 da manhã porque foi a hora que a miúda nasceu. Achei piada. Achei piada. Ainda se muda o mundo a partir das 3 da manhã aos 40? Sim, uma cabecinha de cada vez. Eu agora, pronto, já me deito mais cedo, mas ainda não perdi a vontade de inspirar as pessoas e sinto-me muito realizado a dar aulas, por exemplo. Acho que aí consigo... Fico sempre muito triste quando acaba, porque crio uma ligação com as pessoas e sinto que passamos realmente ali bons bocados juntos. Mas vejo também que antigos alunos meus depois vão e fazem coisas na vida, portanto sinto que dei um empurrãozinho e isso deixa-me orgulhoso e feliz. E portanto sinto que mudei um bocadinho o mundo por aí, só porque soube reconhecer o talento deles e acalentá-lo, basicamente. Obrigada também então ao Bruno Santos. Sim, o Bruno, que foi o meu padrinho televisivo, que era o subdiretor da 2 na altura, hoje é diretor de programas da TVI, e que foi essa pessoa que teve um tiro no escuro total e porque gostava dos meus textos, resolveu conhecer-me e apostar em mim. Sinto sempre uma dívida de gratidão para com 2, 3 pessoas, o Bruno é uma delas, que em momentos da minha vida e por caminhos completamente insondáveis chegaram até mim e me deram esses empurrões. Muito obrigada, Luís. Foi um gosto tê-lo cá. Muito, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer absoluto. Este foi mais um episódio do Panorâmica. Entretanto, sigam-nos através das redes sociais, no Facebook ou no YouTube. Obrigada por nos ter acompanhado. Até à próxima!